Vamos ler a palavra de Deus. Deu um probleminha aqui no microfone sem fio, mas é assim mesmo, acontece. São coisas que inevitáveis, estraga. Mas graças a Deus que tem mais microfone aqui. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho escreveu São Lucas, no capítulo de número 17. Talvez a mensagem que eu vou trazer aqui nessa noite seja indigesta para algumas pessoas, ou quem sabe para todos. Mas a palavra de Deus, ela tem essa função de confrontar. Quantos aqui estão esperando e estão vivendo a esperança de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Diga amém. Aí vem a segunda pergunta: você está preparado? Amém? Todos nós aqui temos a convicção de que Jesus vai voltar, sim ou não? Nós acreditamos, aprendemos pela Bíblia que Jesus vai voltar para buscar um povo. A segunda pergunta é: estamos preparados? Aí você não responde a ninguém, você responde a você mesmo. E a você mesma, eu respondo a mim mesmo: estou ou não estou preparado para a volta de Jesus? No capítulo 17 de Lucas, diz no versículo 20: interrogando pelos discípulos, pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali, aqui, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. E disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dias virão, eles aqui, ou ele ali, não verdes, nem sigais. Porque como relâmpago ilumina desde a extremidade do interior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, casava e dava também nos dias de Ló. Aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebia, comprava, vendia, plantavam e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Muito bem, pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Mensagem do arrebatamento, quando fala de arrebatamento, é uma mensagem digesta e não se tem muito aplauso quando se prega sobre esses textos assim. Glória a Jesus. Mas nós estamos vivendo dias que há uma necessidade muito grande de se pregar sobre duas coisas bem atual nos nossos dias, que é arrependimento do pecado e avisar a igreja que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E Jesus está sendo interrogado a respeito de quando as pessoas já estavam lá
há 2000 anos atrás já tinha alguém se preocupando com essa situação de quando o reino de Deus ia se manifestar. Jesus, se referindo a ele, disse: o reino de Deus está entre vós, se referindo à própria pessoa dele que estava ali. Mas aí Jesus, nessa interrogação onde ele está sendo interrogado, ele diz que o reino, a manifestação da vinda do Filho do Homem não se dará de forma que as pessoas estão esperando, sabendo o momento, sabendo a hora, sabendo o dia. Ele apenas diz que vai ser em um dia, mas ele diz: é como o relâmpago que mostra em uma extremidade do céu e se vê em outra extremidade. Ele está dizendo que essa volta de Jesus, e eu acredito na volta de Jesus, e se eu não acreditar na volta de Jesus, a minha fé é em vão. Eu não tenho motivo de estar aqui. Eu devo estar aqui servindo a Deus, você deve estar aqui servindo a Deus. Esse é o motivo pelo qual você deve estar aqui nessa noite, porque no dia que você não estiver mais acreditando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, aí você pode começar a avaliar a sua fé, porque a sua fé está em crise. A única coisa boa de estarmos aqui na casa do Senhor e servindo a Jesus, deixando as opções que o mundo nos dá, e o mundo oferece até algumas coisas interessantes, não é de tudo mal, mas nós preferimos deixar todas essas coisas que o mundo oferece para seguirmos a Jesus. Mas a única coisa legal de estar aqui servindo a Jesus é confiando que a qualquer momento a qualquer hora dessa, Jesus vai voltar e vai te levar para estar com Ele para sempre. E também fala da grande rapidez, que é a palavra original que significa raptar com muita rapidez e com muita força. Aí está o grande motivo de estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus vai voltar, porque já no Antigo Testamento, o sétimo homem depois de Adão, que tem o nome de Enoque, ele escreveu na carta de Judas que ele voltará com as milhares de seus anjos. Ele está sendo profetizado a volta do arrebatamento da igreja pelo sétimo homem depois de Adão, bem antes de Jesus se manifestar entre nós. Eu acredito na volta de Jesus Cristo, porque os discípulos e Paulo especificamente falou sobre a volta de Jesus. Ele disse que no momento, no abrir e fechar de olho, ao soar da trombeta de Deus, nós seremos arrebatados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Eu acredito na volta de Jesus, porque não só o do Antigo Testamento profetizou, mas eu acredito também porque os discípulos também profetizaram acerca da volta de Jesus Cristo. Eu acredito também na volta de Jesus, porque no capítulo 1, a partir do versículo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava sendo levado ao céu, e os apóstolos estavam olhando para cima e vendo Jesus subir, estava ali preocupado como seria daqui para frente sem a presença pessoal de Jesus. E quando os discípulos, quando eles estavam olhando, diz a Bíblia que 2 anjos apareceram de um lado e de outro do discípulo e disse: não fique preocupado, porque esse Jesus que vocês estão vendo ir, um dia Ele voltará. Se eu não acreditasse que Jesus voltasse simplesmente porque Enoque profetizou, ou se eu deixasse de acreditar simplesmente se os apóstolos tivessem pregado, ou até mesmo os anjos, eu ainda tinha todo o direito e tinha a obrigação de acreditar na volta de Jesus, porque tudo na Bíblia que está acerca de Jesus antes do seu nascimento, no caso de Isaías profetizou e outro profeta disse o lugar que ele ia morar, e aconteceu que ele ia nascer. E a Bíblia, do jeito que os profetas profetizaram, aconteceu da mesma maneira. Então, se profetizaram que Jesus ia nascer através de uma virgem e que ele ia para o Calvário, Isaías disse que ele ia ser levado ao Calvário e ia ser esmagado pelas nossas transgressões. E isso aconteceu na íntegra, isso aconteceu de forma cabal na Bíblia. Porque eu não acredito que Jesus vai voltar, porque eu tenho que acreditar na Bíblia, não só em alguma parte que a Bíblia fala, mas eu preciso acreditar na Bíblia, tudo que está escrito
escrito na Bíblia. Eu creio tanto na Bíblia que até a capa dela, se disser alguma coisa, eu acredito na palavra de Deus. Mas se mesmo assim eu não acreditasse na volta de Jesus, porque os antigos da antiga aliança, do Antigo Testamento profetizaram, os profetas que profetizaram, os discípulos que profetizaram, os anjos, ainda tinha mais. Na Bíblia ainda me mostra mais uma coisa, que Jesus vai voltar. Quando você vai para o capítulo 14 do Evangelho de João, o próprio Jesus vai falar da sua vinda, quando ele estava para ir levado ao céu, quando já estava chegando no final do seu ministério. Jesus começou a contar uma história e os discípulos ficaram muito preocupados e ficaram entristecidos. Jesus olhando e vendo a tristeza que estava no coração do discípulo, e os discípulos tinham razão disso, porque perder um amigo como Jesus não é tão fácil. Não se encontra um amigo como Jesus por aí. Jesus era um amigo de todas as horas. Jesus era aquele amigo que não tinha comida, ele multiplicava os pães. Quando o mar estava revolto, ele acalmava o mar. Quando alguém estava doente, ele curava. Jesus era um amigo que todo mundo gostaria de ter. E quando Jesus está falando das situações que ia acontecer, que ele ia ser crucificado, os discípulos começaram a ficar tristes. Aí no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus conta uma história para ele e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei comigo, para que aonde eu estiver, estivais vós também. Então você tem tudo para acreditar na volta de Jesus, porque está registrado na palavra. Mas a volta de Jesus é uma realidade. Se você crê ou se você não crê, não muda. A volta de Jesus não vai ser adiada. A programação da volta de Jesus não vai ser mudada, porque você acha que não é verdade. Aí é problema seu. É problema seu. A programação que Jesus vai voltar independe se eu acredito ou se eu não acredito, se eu creio ou se deixo de crer. Isso não vai mudar. O fato é que vai acontecer. Mas aí Jesus está falando de que na sua volta nós precisamos estar em alerta e preparados. E mesmo estando envolvidos com as coisas aqui da terra, nós não podemos desligar o nosso pensamento do arrebatamento. Paulo foi um homem que viveu nessa expectativa. Ele diz: nós, os que estamos vivos. Paulo, há 2000 anos atrás, ele já estava vivendo o dia do arrebatamento. Mas pastor, por que não aconteceu? Não aconteceu até agora? Sim, mas Paulo morreu e foi levado para diante de Deus, mas ele morreu na esperança de que Jesus vai voltar. Quando Paulo diz: e nós que estamos vivos seremos arrebatados, se incluindo aquela geração dele, e aí não vem nos dias de Paulo, mas Paulo vivia o seguinte: eu posso esperar Jesus agora, eu posso esperar Jesus hoje. Você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, nós devemos estar esperando Jesus daqui 1 minuto. Jesus pode voltar daqui 1 minuto, mas se ele não voltar daqui 1 minuto, ele pode voltar daqui 1 hora. Mas se ele não voltar daqui 1 hora, ele pode voltar daqui 1 ano. Mas se ele não voltar daqui 1 ano, ele pode voltar daqui 10 anos. Eu não vou estar mais aqui, não importa, mas eu tenho que viver na expectativa que Jesus vai voltar agora, para me levar para a presença dele. E a Bíblia diz: e aí estaremos para sempre com o Senhor. Aí Jesus vai, no seu discurso, diante da interrogação no qual ele está sendo interrogado, ele volta alguns anos atrás, alguns milênios atrás, e diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé viveu numa geração um pouco melhor do que essa que nós estamos vivendo, porque eu não acredito que a geração de Noé cometesse tanto pecado como se comete hoje.
Isso seria uma imaginação errada se eu pensasse que os contemporâneos de Noé pecassem mais do que a sociedade odierna, do que a sociedade dos nossos dias. Mas Noé, na pregação da arca, na construção de uma arca, ele passa 120 anos pregando, dizendo que Deus ia destruir aquele mundo da época com um dilúvio, e que ia chegar um dia que Deus ia mandar um dilúvio para aquela geração. Mas enquanto Noé estava pregando, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Enquanto Noé estava pregando uma mensagem de alerta, uma mensagem de que eles precisavam mudar a sua vida, que eles precisavam atentar com mais diligência para a palavra que ele estava pregando. Noé pregava uma mensagem e dizia que Deus ia destruir aquele povo, mas eles não davam ouvido. Eles estavam tão envolvidos, eles estavam tão arraigados dentro do mundo e com as coisas do mundo, que eles não conseguiam parar para ouvir a grande mensagem que Noé pregava e da grande responsabilidade que cabia a eles aceitar, porque falava-se de condenação e de morte. Mas a geração de Noé não dava ouvido o que o pregador pregava. Eles preferiam viver a sua vida da maneira que eles estabeleceram e planejaram, e não se dava ouvido à voz do profeta. E aí o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 1, diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E esses contemporâneos de Noé, eles achavam que aquele pregador estava falando de brincadeira, que aquele pregador estava falando coisas que não iria acontecer, que aquele pregador, a sua mensagem não era uma mensagem exata, porque Deus jamais ia fazer aquilo. Como Deus mata as suas criaturas, Noé pregava e eles não mudavam o seu comportamento. Eles preferiam dar ouvido às suas coisas, preocupado com as suas coisas, vivendo a sua vida de qualquer forma, sem olhar e se atentar para o que o pregador dizia. Mas depois de 120 anos de mensagem, a mensagem de Noé se concretiza. A mensagem de Noé tem um resultado exatamente da forma que ele pregava. E aí, quando chega o dia que a mensagem de Noé iria se cumprir, aí eles atentaram para o que Noé dizia. Aí eles foram procurar a arca de Noé para a proteção deles. Mas aí eles perceberam que naquele momento, aquele arrependimento era um arrependimento tarde, e que a oportunidade deles tinham passado, e que agora a porta da arca estava fechada,
E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Nada faz Deus abrir uma porta que Ele fecha. Nada faz Deus abrir uma porta e um plano que Ele determina. Mesmo que eles batessem na arca, mesmo que eles foram buscar a Noé, Noé disse: não posso abrir a porta, porque a porta está trancada, a fechadura está por fora. Eu não tenho a chave, porque a chave Deus levou com Ele. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E Jesus está contando uma história. Os contemporâneos de Noé preferiram a sua vida mundana, de pecado, de mentira, de prostituição, de infidelidade conjugal, da violência, de todo tipo de pecado que se afrontava a Deus, acreditando num Deus que faz a nossa vontade. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não faz a minha vontade nesse item. A salvação é um ato de fé e de crença na palavra de Deus. Por isso que Isaías, dentro dessa possibilidade, ele disse: quem vai dar crédito a ela? Quem vai acreditar no que se prega? Mostrando que a maioria das pessoas não querem acreditar na palavra de Deus, querem viver uma vida de qualquer maneira. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ou você que está me assistindo aí pela internet, sabe de uma coisa: você tem o direito até de pecar. Você tem a liberdade até para fazer da sua vida o que você quiser. Ninguém coloca limite na sua vida a não ser você mesmo ou você mesma. Deus respeita o teu direito até de pecar. Só que não esqueça de uma coisa: está escrito em Eclesiastes a seguinte palavra: pode andar no desejo do teu coração e faça tudo que a tua vontade quiser, porém saiba de uma coisa, que por essas coisas Deus te trará juízo. Existe uma possibilidade de Deus dizer: você acredita na mensagem se você quiser, você se converte ao evangelho se você quiser, você se arrepende dos seus pecados se você quiser, e Deus te dá essa liberdade. Mas vai chegar um dia que Ele vai sentar do teu lado, Ele vai te colocar na frente dEle e vai te fazer algumas perguntas. Vai chegar o dia que todos os segredos do teu coração serão revelados. A Bíblia diz que tudo que os homens falaram, até nos gabinetes com as portas fechadas, vai ser revelado naquele dia. E daí naquele dia não adianta você clamar por misericórdia, porque a misericórdia de Deus naquele dia não existe. A misericórdia de Deus aconteceu até o dia que a arca fechou. No dia que a porta da arca se fechou, não aconteceu mais misericórdia da parte de Deus, porque a misericórdia de Deus vai chegar uma hora que ela vai encerrar na vida do pecador. Eles preferiram acreditar nas suas próprias palavras e naquilo que eles achavam que estava certo, e na certeza de que Deus ia quebrar o galho deles. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não quebra galho de ninguém. A palavra de Deus, ela é correta. Deus não brinca. Por isso que você não deve brincar em pecar, brincando no pecado, se eslargando no pecado, se esmerando e buscando mais e mais pecado, porque o pecado é um vaso que nunca enche. Quanto mais a gente peca, mais pecado a gente quer. Quanto mais a gente faz as coisas erradas, mais ainda que a gente vai fazer. A vasilha do pecado nunca se satisfaz, ela nunca enche. E Deus não brinca, meu amigo. E Deus mostra isso lá no Éden. Quando Deus criou um jardim, com toda a infraestrutura que aquele casal precisava, eles tinham ali tudo que eles precisavam, tudo. Era uma vida confortável. Deus colocou tudo que eles precisavam: água, rio com águas cristalinas,
Comida, certamente não era comida que nós temos hoje como carne, mas havia uma comida preparada para Deus, por Deus, para aquele casal. Eles não sofriam nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade. Adão nunca sentiu uma dor na unha antes do pecado. Eva nunca teve uma dor antes do pecado. Porém Deus disse: olha, eu vou te colocar aqui, porém tem limite. Você está vendo aquela árvore aí, Tô? Está vendo aquele fruto, Tô? De tudo que você tem aqui, você pode pegar. Vocês podem usar tudo que tem aqui. Porém, daquela árvore ali, vocês não toquem no seu fruto. Deus vai, entrega a chave do Éden para Adão, e Adão passa a ser proprietário daquela chácara ou daquela fazenda melhor da terra. Ninguém tinha um lugar melhor para morar do que Adão e Eva. Era o Éden. Éden significa jardim de Deus, ou lugar que Deus está. Porém Deus não colocou arame farpado, nem guarda armado em volta daquilo. Deus deixou livre. Porque Deus disse o seguinte: no dia que vocês tocarem nela, vocês morrem. E aí aparece uma suposta serpente falante, e ela começa a dialogar com Eva. E ela induz que Eva, ela convence que Eva deve comer daquele fruto. Deus não vem em socorro dela, porque Deus deixa você e eu à vontade para fazer o que nós quisermos, mas na hora da cobrança Ele vai cobrar sem misericórdia. E chega alguém e diz assim: olha, isso não é verdade. Deus disse que você vai morrer, e eu digo que você não vai morrer. O problema é que Deus não quer que vocês fiquem igual a Ele, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igualzinho a Ele, tendo conhecimento do bem e do mal. E aí ele conseguiu convencer a Eva, e ela comeu e deu para o seu esposo, que não estava distante não. Quando a gente lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia sem buscar o original, dá a entender que Eva pega o fruto, come, e depois no outro dia que vai apresentar para Adão. Não, a palavra que está lá no original dá a entender que Adão estava junto. E aí por que Deus, quando chega, não pergunta por Eva, pergunta por Adão? Adão, onde é que você está? O que é que você fez? Porque Adão era que tinha a responsabilidade de não fazer, mas ele fez. E na hora que eles fizeram isto, Deus não brincou. Deus é muito bom, e eu acredito que Ele é bom demais. Mas quando você não acredita no que Ele diz e desobedece a sua palavra, você vai ser condenado e vai para o inferno. Essa palavra aqui tem poder para te salvar, mas essa palavra aqui tem poder para te mandar para o inferno, para te condenar. A minha palavra vai julgar você. E na hora que Deus chega, a Bíblia diz que Deus expulsou eles do jardim, porque Deus não brinca com a sua palavra. Você pode até brincar de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus. E a sua palavra não muda para o seu desejo. E Jesus continua o discurso. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comia. Sempre vem a comida primeiro, né? Porque tem um bocado de gente que o Deus dele é a barriga, né? Comia, enchia a pança, que não ficava doente. Aí casava, aí dava em casamento, comprava,
vendia, plantava e edificava. Mesma coisinha que aconteceu com a geração de Noé, está acontecendo na geração de Ló. E Jesus termina o seu discurso dizendo o seguinte: lembra-te da mulher de Ló. E aí, meu amigo e meu irmão, eu quero apresentar para você um Deus ortodoxo. E eu quero apresentar para você um Deus radical. Porque tem muita gente que pensa que Deus não é radical. Deus é radical. Deus não quebra galho de ninguém. Com Deus é sim, sim ou não, não. E ele termina o seu discurso dizendo: lembra da mulher de Ló. E aí, se você fizer e trouxer a biografia da mulher de Ló agora, você vai ver o que ela fez. Porque quando Deus foi tirar Ló de Sodoma e de Gomorra, cidade do pecado, cidade onde se cometia todo tipo de pecado, toda promiscuidade havia em Sodoma e Gomorra. E quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, porque o que destruiu Sodoma e Gomorra foi o pecado da homossexualidade. O que levou Deus a destruir aquela cidade foi porque os homens tinham relação sexual com homem e mulher tinha relação sexual com mulher. Isso é pecado que abomina a Deus. E se alguém está fazendo isso, se não se converter, vai ser queimado pelo fogo do inferno. Deus não muda. Pode dizer o que quiser, pode dizer que discriminamos. Isso aqui não é questão de discriminação, não. Isso aqui é realidade que está na Bíblia. Quem comete pecado e não se arrepende vai morar no inferno. Quem prefere viver na prostituição, quem prefere viver na mentira, quem prefere viver fazendo o que o diabo manda, você vai morar no inferno se você não se arrepender dos teus pecados agora. Deus não vai quebrar teu galho só porque você tem os olhos azuis. Ou você quer Jesus ou você quer o diabo. Você quer morar com quem? Quer continuar brincando de ser crente? Continua. Continua. Porque se você não se converter, você vai para o inferno. Se você quer viver na mentira, se você quer viver no engano, se você quer viver na vida de pecado, você pensa que você engana quem? Você pode enganar eu como pastor, você pode enganar até teu pai e a tua mãe, mas a Bíblia diz que há um que você não consegue enganar, porque os seus olhos é como chama de fogo e vê todas as coisas. Mas Deus disse: eu vou ser bom com a família de Ló, porque a Bíblia diz que mesmo Ló vivendo numa cidade de pecado, a Bíblia chama Ló de justo e pregoeiro da justiça. E Deus disse: eu não destruo o justo com o ímpio. Eu faço a separação, porque quando o anjo estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Senhor, se houver lá 50, o Senhor destrói. Não, destrui para os 50. Se houver 45, também eu vou tirar os 45 antes de destruir. Se tiver 30, eu também vou tirar os 30. Se tiver 20, eu também vou tirar os 20. Se tiver 10, eu também vou tirar os 10. E ele disse: Senhor, ainda me atrevo a falar, se tiver 5, como é que o Senhor vai fazer? Eu também vou tirar. E ele tirou por causa de 4, Ló, a esposa e 2 filhas. Só que Deus disse: arrume as tralhas, deixa preparado, e amanhã vocês casca fora, porque eu vim aqui para destruir essa cidade, porque o pecado cheira mal diante de Deus, e ele veio, eu vim aqui para destruir, mas eu vou tirar vocês. Porém, aí entra o Deus que não se brinca com ele, e ele não aceita brincadeira do seu povo. Vocês vão sair,
mas vocês não vão olhar para trás. Que Deus radical é esse? Que eu não posso nem olhar para trás. Se Deus proíbe olhar para trás, e você que está dentro? Qual é a sua situação? Você que está vivendo uma vida de sodomita, você que está vivendo uma vida de pecado, o que é que você está pensando da tua vida, meu irmão? Você que vem na igreja, ouve mensagem, mas continua fazendo a tua vida que você quiser, fazendo a tua vida, vivendo uma vida bem distante de Deus, vivendo uma vida no pecado. Se Deus não aceita nem olhar para trás, imagine quem está dentro. Se você prefere ficar nessa tua incredulidade, nessa tua desobediência, se você prefere fazer da tua vida o que você quiser, o que é que você pensa que Deus vai fazer com você? Vai te mandar para o inferno se você não se converter agora, se você não se arrepender dos seus pecados, enquanto Deus te dá a oportunidade. Eu não estou aqui para alisar a barriga sua, e nem estou aqui para passar a mão na cabeça de você. Se você veio aqui hoje, é para ouvir que você precisa se converter desses teus pecados, você precisa se arrepender, porque o céu é para quem se arrepende, o céu é para quem se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: não olhe para trás, não olhe para trás. Ló pega sua mulher, coloca do lado, suas filhas vai na frente certamente, mas a mulher de Ló, ela é o tipo do crente que ama mais o mundo do que Jesus, de que ama mais o mundo do que está na casa do Senhor, que ama mais a cidade, o lugar que ele faz e a coisa que eles fazem, muito mais do que servir a Deus. Jesus para eles é apenas um passatempo e não uma realidade. Essa mulher de Ló representa uma parcela da igreja e de pessoas que não querem servir a Deus em espírito e em verdade, quer servir a Deus apenas com algumas coisas. Mas a mulher de Ló, quando sai, ela diz: mas não é possível, como é que eu não vou olhar para trás? As minhas amigas mundanas estão lá, as minhas amigas que nós conversávamos muita coisa e não de Deus estão lá. Como é que eu não vou olhar para trás se eu estou deixando a cidade que eu amo? E a Bíblia diz: se você não amar a Jesus mais do que você mesmo, de que a tua mãe, de que o teu pai, você não é digna de andar com Ele. Jesus é radical, não esqueça disso. Ela disse: como eu não vou olhar para trás se eu tenho mais amiga no mundo do que na igreja? Como é que eu não vou olhar para trás se eu me relaciono mais com o povo do mundo? As minhas conversas nunca agradam a Deus. As minhas colegas de piadas, as minhas colegas de falar mal dos outros, as minhas colegas onde nós ficávamos falando coisas que não agradam a Deus, elas ficaram lá. Como é que eu não vou olhar para trás? Mas a ordem de Jesus era não obedecer a quem? O que Deus está dizendo ou a minha vontade? Você só vai morar no céu se você fizer a vontade de Deus. Se você fizer a tua vontade, você vai morar no inferno. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. E quem disse que você está aqui para ouvir o que você quer? E quem disse que eu tenho nenhum desejo de falar o que você quer ouvir? Eu sou pregador do Evangelho. Eu não sou massagista de coração. Eu não estou aqui para alisar o teu ego. Eu estou aqui para dizer a verdade para você. Ou se converte, se arrepende dos pecados e vai para o céu, ou continua no pecado e vai morar no inferno junto de Satanás. Vai fazer a tua cama junto dele. Aí, imagina a situação. Daqui a pouco, a mulher de Ló estava pegada no braço de Ló. E daqui a pouco ele percebe que a mulher, olha para trás e da forma que ela olha, ela fica. E aí Ló, veja que situação. Ló não pode olhar para trás, porque se ele olhar, ele ficava junto com ela. E daqui a pouco ele vai andando e ele percebe que o braço da mulher não está mais
do seu lado. Veja que situação. E eu não posso olhar para trás, porque mesmo amando essa abençoada aqui, desobediente e rebelde e mundana, mas eu amo a meu Deus muito mais do que ela. Mesmo amando essa coisa, mas entre ela e o meu Deus, eu vou ficar com o meu Deus. Não olho. Fica para trás, sua rebelde. Fica para trás, sua desobediente. Fica para trás, sua mundana. Fica para trás, você que ama mais a cidade, ama mais coisas do mundo, de que a Deus, fica para trás. Eu não vou olhar para trás, porque eu amo muito mais o meu Deus, porque é Ele que vai me salvar, e é Ele que vai me dar vida eterna, é Ele que vai me dar salvação. E eu quero concluir, porque a hora, não é que eu acabei a mensagem, não, é porque acabou o tempo. Mas eu quero concluir dizendo, eu quero que você fique de pé. Qual é a tua situação hoje? Para onde você está caminhando? Qual atitude você vai tomar na tua vida? Continuar no pecado? Esperando depois que morrer, o teu problema vai ser resolvido? O teu problema vai piorar depois do cemitério. Porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, capítulo 10, verso 27. Depois da morte segue-se o juízo. Tem muita gente esperando que a Dona Maria, que o seu José, que o seu Bonfim, quem mais? O seu Chico lá da Bahia, o seu Padre Cício, o Frei Damião vai resolver o problema dele. Depois que o túmulo fechar, sabe o que ele vai dizer para você? Você sabe o que é Dona Maria, Bartolomeu, Francisco, como é o nome desses caras aí, desses santaiados aí, que mal salvou eles, estão lá pela misericórdia de Deus. Quando você gritar, ô seu Pedro, vem aqui, Pedro, tô fora meu filho, se vira. Ou você está pensando que a Dona Maria vai entrar no inferno para tirar você? Quem pode tirar você do inferno é você mesmo, e é hoje. João, o maior pregador da história, o que pregava e ninguém gostava, mas ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víbora, pecadores, arrependei-vos e buscai fruto do arrependimento. Porque a função de pregador, meu irmão, é essa. Pregador de verdade não está preocupado com ibope. Vamos aplaudir. Não, ninguém está aqui querendo nada disso. Eu prefiro que você saia daqui com raiva de mim, mas pensando no que eu falei para você. Quantos querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Venha para cá, saia do seu lugar, vem aqui. Quem está desviado? Você está desviado, meu irmão? Se você não voltar para Jesus, você vai para o inferno. Jesus tem te dado a oportunidade para você. A oportunidade de Jesus é dada para você agora. Amanhã pode ser muito tarde. Sai do seu lugar. Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Eu não vou demorar aqui hoje. Tem alguma pessoa para Jesus? Se tiver, sai do seu lugar e vem aqui. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Onde está a segunda? Venha para Jesus. Você que está afastado. Eu saí de Jesus porque... Dave, toca mais baixo. Eu saí de Jesus porque eu fui decepcionado por alguém. E quem disse que alguém vai te salvar? Quem vai te salvar é Jesus. Eu larguei Jesus porque Jesus me decepcionou. Que conversa fiada é essa, camarada? Você saiu da igreja porque você preferiu o pecado. E aí fica contando mentira e anedota. Toma jeito e volta para Jesus agora, enquanto é tempo, meu amigo. Sai do teu lugar e vem logo.
fiada. Eu saí, larguei Jesus porque eu estou decepcionado com o evangelho. Você está decepcionado porque você ama pecar muito mais do que está com Jesus. Eu disse para alguém hoje: eu não estou indo na igreja porque eu vi um irmão lá que me decepcionou. Aí eu mandei falar para ele: fala para ele se o irmão vai salvar ele ou é Deus que vai salvar ele. Eu quero saber se alguém está se escandalizando. Vai para o inferno, eu vou para o céu. Para de contar fiado, para de contar mentira. Que você está mentindo para quem? Você está mentindo para você mesmo, camarada. Sai daí em nome de Jesus. Eu saí da igreja porque a irmã orou de cara feia para mim. Vem cá, eu prefiro estar do lado da cara feia da irmã do que da cara do diabo, perto dele. Onde é que você quer ficar? Perto da cara do diabo ou perto da casa do irmão que você disse que não gosta de você? Eu não estou preocupado se alguém gosta de mim ou não gosta. Minha preocupação é se Jesus gosta de mim, se dando o resto. Glória a Deus. Se dando o resto. Quem vai me salvar é Jesus. Quem vai te salvar é Jesus. Não é esse camarada aí que falou de você, ou que te entristeceu. Lá no céu não vai. Senhor, eu estava te servindo. Pois é, mas o irmão olhou de cara feia para mim. Eu preferi sair da igreja. Aí ele vai falar: então você vai morar no inferno junto com ele. Eu vou botar a tua casa de parede com a dele, para você olhar o resto da vida da cara dele e a cara do diabo. Qual que você quer fazer? Meu irmão, está na hora de você decidir o que você quer da tua vida, tá? Se você quer Jesus ou que você quer ir para o diabo, para o inferno. Você quer estar desviado, porque se você não vem na igreja, se você não comunga, se você não participa da ceia, você está desviado dentro da tua casa. Esse negócio de Cristo em casa, onde é que você está, irmão? Eu estou no ministério Cristo em casa. Como é que você está ceando? Eu estou ceando porque o J, como é que é aquele camarada lá? J. Soares lá está mandando eu cear. Você toma cuidado, porque senão vai para o inferno tomando ceia dentro da tua casa, tá? Você tem que comungar. Se você não está congregando, você está desviado. Eu vou orar por isso aqui. Tem 1, 2, 3. Aí, ó, o pastor Emerson, né? Está sempre trazendo alguém para Jesus aqui, ó. Daqui a pouco eu acho que ele vai fazer uma igreja para ele. Porque do jeito que ele ganha alma para Jesus, eu acho que ele vai fazer uma igreja. Cuidado, rapaz. Cuidado. Exemplo a ser seguido, igreja. Se cada um fizesse como ele faz, tinha aqui uma multidão de gente aqui na frente, tá? Tem aqui o filho da nossa irmã que veio lá do Belém, que está aceitando Jesus também como Salvador. Está aqui, mas vocês dois já são ou está vindo agora? Ele, né? Você já está aqui, né? Muito bem. É uma benção esses meninos. Deus te abençoe. Estenda as mãos para cá. Vamos orar e abençoar eles aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero abençoar esses jovens, adolescentes que estão vindo para a tua casa e que estão se convertendo a Jesus, e que sua vida vai mudar, que a vida deles vai ser bênção, que o Senhor vai dar para eles coisas maravilhosas, que eles vão ser servos, homens de Deus, mulheres de Deus. Senhor, quero pedir em nome de Jesus, perdoa seus pecados. Não somos nós que perdoamos, mas é o Senhor que perdoa o pecado. Escreva os seus nomes no livro da vida e faça deles, Senhor, uma bênção, missionário nessa nação, jovem cheio do Espírito Santo, jovem cheio da graça de Deus. Pai, no nome de Jesus, não dê prazer no pecado, mas dê prazer para eles na tua glória, com a tua presença, em nome de Jesus. Senta ali nesse primeiro banco aí, vamos pegar o nome de vocês aí. Nós vamos criar aqui é quarta-feira, né, pastor? Viu, Emerson? Nós vamos criar aqui nas quarta-feiras um discipulado. E aí você vai ter que trazer sua força para trazer suas ovelhas para cá, tá? Para a gente ajudar elas, tá certo? Então, na quarta-feira, eu não sei se já dá, essa semana já dá, pastor? Ainda essa semana não, porque o irmão, o presbítero, irmão Flávio, vai fazer uma apostila, fazer um esboço. Mas eu creio que nessa ou na outra quarta-feira nós vamos começar um discipulado aqui. Todas aquelas pessoas que não são batizadas, venha, vai ter um discipulado aqui de 8 às 9, né? Não precisa ser um culto estendido. De 8 a 9, numa sala aqui, e quem sabe até uma sala com ar-condicionado, para você ficar bem à vontade, para ouvir a palavra de Deus. Então você que não é batizado, a partir dessa, passando essa quarta na outra, você venha para esse discipulado, porque você só pode se batizar se você passar por esse discipulado.
Eu quero chamar aqui o Gabriel e a Priscila. Está aqui os dois. Graças a Deus, eles vão noivar hoje. Que bênção. Glória a Jesus.